Verso de número 30 de Lucas, capítulo de número 10, verso 30. Respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Olha só, preste atenção. Jerusalém, cidade alta. Jericó era lá embaixo, cidade que foi amaldiçoada lá no Antigo Testamento, né? Lembra? Josué. Então, esse homem representa a humanidade. O homem caído estava saindo de Jerusalém, cidade de paz, e estava em declínio para a cidade amaldiçoada. Isso representa o homem caído, o pecador, saindo aqui da comunhão com Deus e indo para a cidade amaldiçoada. Caiu nas mãos dos salteadores, demônios, que pegou a humanidade e saqueou, roubou, né, da humanidade a sua vida, tá certo? Por meio do pecado. Os quais despojando, né, roubando, espancando e retiraram, deixando meio morto. Foi isso que os demônios, Satanás fez com a humanidade, roubando dele a comunhão através do pecado, deixou meio morto, quase morto, né? Então vamos lá, verso de número 31. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo pastor de largo, de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo pastor de largo. Os dois representantes da lei judaica, o sacerdote e o levita. A lei não pode salvar ninguém, representado aqui pelo sacerdote e o levita. Olhando ele, a humanidade, o ser humano daquela forma, a lei não conseguia salvar, então não foi possível resgatar esse homem, tá? Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo moveu-se de íntima compaixão. Então olha que coisa interessante, esse samaritano representa o próprio Jesus, aquele que vai e resgata, né? Então Jesus está provocando o judeu, que tinha o samaritano como alguém impuro. Jesus está falando, olha, né? Eu vim aqui para resgatar. Então Jesus vem, a lei não fez isso, o judaísmo não podia fazer isso. Então Jesus aqui, representado pelo bom samaritano, vai lá e resgata esse, movido de íntima compaixão. Verso 34, aproximando-se, atou-lhes as feridas. Então Jesus veio e sarou as feridas, né? Ou seja, o pecado da humanidade, Jesus vem e sara. Como que ele sara? Com azeite, aplicando azeite e vinho. Azeite é símbolo sarador do Espírito Santo. Jesus fez isso, né? Com o poder do Espírito Santo vem e sara as feridas, os pecados. E deita-lhe vinho, devolve a alegria. Vinho representa a alegria. Pondo-lhe sobre a sua cavalgadura. O que a cavalgadura representa? Que o homem lá, o meio morto, né? Ele foi colocado em cima da cavalgadura. Jesus usa o evangelista para levar esse pecador até a estalagem, que representa a igreja, né? Levou até a estalagem. Partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros. 2 ordenanças que Jesus deixa para a igreja: batismo e ceia. Deu ao hospedeiro, que representa o pastor da igreja, né? Aquele que governa ali a estalagem, deu essa ordenança ao hospedeiro, ao pastor da igreja, ou seja, que batize, que celebre a ceia. E disse: cuida dele, porque do mais que gastares pagarei quando voltar. Jesus garantiu a recompensa do pastor que cuidar dos feridos. O que acharam da interpretação? É que eu preguei aqui sem, se tem um microfone, eu uso aquelas técnicas, aí o povo está dando glória a Deus e aleluia, né? É que vai na manha do gado ali. Não, assim, porque aqui basicamente ele só está perguntando, quer ver aqui, ó, quem é o meu próximo? Sim. E Jesus usou a parábola para explicar para ele quem é o próximo. Uhum. Mas e esses símbolos contidos aqui no texto? Pois é, mas aí você que não tem muito a ver com o que ele perguntou aqui. Tá, mas quando Jesus traz essa parábola, ele não traz esse ensino, trazendo todos esses símbolos para representar tudo isso? O que vocês acham? Não faz sentido? Olha o grilo. Não faz sentido? Vocês nunca ouviram ninguém trazendo uma explicação assim semelhante? Nunca ouviram, não? Não? Mas vocês acham que não faz sentido que eu não extraí aqui? Não, faz sentido, né? Quer falar? A pergunta da resposta. Eu estou fazendo o quê? Pegando os símbolos e dando os seus significados aos símbolos dentro da parábola, né?
Eu dei inclusive exemplos, Antigo Testamento. Você falou que a parábola tem um único significado? Sim. Então, através desses símbolos aí, você deu vários significados. Não, aqui tem o seguinte, representações dentro da parábola. Ignorância, mas eu preciso colocar ela para fora para ela ser disciplinada. Sim, dentro da parábola, né, o ensino aqui a gente vai ver daqui a pouco qual é. Mas dentro da parábola, no discurso de Jesus, Jesus está aqui através dos símbolos, né, ou os símbolos, melhor dizendo, representam, né, diversos ensinamentos que Jesus está contando através da parábola, verdades. Lembra que parábola são verdades que Jesus pega, né, verdades espirituais, ele pega ocasiões aqui materiais e terrenas para comparar e ensinar essas virtudes. E agora, faz sentido ou não? Se alguém pregasse e trouxesse todas essas interpretações, não? Tá certo então, que bom. Não, assim... Que bom. Não, que bom, não, Michele, porque não tem nada a ver mesmo. Não tem nada a ver. O que eu estou falando aqui não tem nada a ver mesmo. Por que eu fiz isso aqui? Porque muitos, se vocês nunca ouviram, glória a Deus, coisa boa que nunca ouviram ninguém trazendo isso. Mas eu já vi muitos pregadores trazendo essa alegoria, né? Ou essa interpretação, pegando esse texto e cada uma dessas coisas representava essas coisas aqui. Muitos. Quer dar uma representação porque não é o que eu penso. Sim, não tem essa representação. Não, tá certo, certíssima. Mas por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso, irmãos? Porque eu vejo, de fato, se vocês nunca viram, que bom. Mas eu já vi muitos trazendo significados a símbolos que o texto não pretende trazer. O que Jesus queria ensinar é uma coisa só aqui, amor ao próximo, ponto final. É simples, não é? Agora, a aplicação, eu faço a leitura, a interpretação e a aplicação. Como a gente deve amar o próximo? Aí eu posso fazer muitas aplicações, né? Socorrendo nas angústias, oferecendo amizade, socorrendo financeiramente, enfim. Aplicações são muitas que eu posso fazer. A interpretação é uma só. Então, perguntou o que é preciso fazer para ser salvo. Guarda os mandamentos. Não dá para guardar? Ama o próximo. Quem é o meu próximo? Todo aquele que estiver demanda. Próximo de você, perto de você. Amor, ponto final. Esse é o ensino da parábola. Se eu tivesse entendido. Mas olha só, bom, que bom. Então, quando vocês ouvirem, se ouvirem, vocês já sabem que não tem nada a ver, né? Então, essa parábola aqui, o que é parábola, irmãos? Ela traz um único ensino. Quando Jesus contou a parábola no capítulo 20 de Mateus, por exemplo, ele falou sobre, lá na cena, o Anderson, né, falou dos lavradores lá que foi arrendar a terra e tudo mais. Então, ele ensina sobre a graça de Deus. Quando pega outra parábola lá também, em Mateus capítulo de número 20, sobre um camarada que devia muito dinheiro ao rei, e esse rei foi lá, parábola dos trabalhadores da vinha, não é isso? E o outro, é isso mesmo, deixa eu ver aqui, que foi perdoado lá, não é da vinha o 20, né? Estou confundindo aqui, trabalho da vinha o 20. É o 18, verso 23 e diante. O credor incompassivo, né? Então, alguém que devia muito dinheiro ao rei, e ele encontra outro conservo dele que deve também o dinheiro, só que ele não perdoa. Jesus conta uma parábola e quer ensinar algo aqui sobre o perdão. O ensino dessa parábola é perdão, ponto final. Se pessoas extraem outras coisas, irmão, a gente tem que ter muito cuidado. A luzinha tem que acender de alerta. É isso mesmo que Jesus está ensinando? Agora, eu posso enfeitar o pavão e trazer um monte de coisa aqui de simbolismo. Isso enche os olhos, porque fala assim, nossa, quanta sabedoria. Tinha lido isso aqui, nunca vi isso aqui no texto. Porque não tem muitas vezes, né? Então, a pessoa colocou o significado, não extraiu o significado. Então, se tratando de parábolas, cada parábola tem um único ensino. Diversas aplicações, mas um único ensino. Quando Jesus conta essa parábola, ele quer ensinar isso, ponto final, irmãos. Tá? É por isso que a gente precisa estudar cada parábola no seu contexto. Quase gera uma briga entre eu e a irmã Michele aqui. Vamos lá. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo de número 3. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui tá tudo certo, não vou inventar nada, viu, irmã? Tá tudo já tá calejado aí, né? Tá vendo? Ninguém confia mais em mim, já não estão acreditando mais. Depois das pegadinhas, né? Vocês ficam desconfiados, igual gato escaldado, né?
Mas é isso que eu estou tentando fazer, justamente é isso, levar vocês a estar questionando. Pode ser o professor, pode ser o pregador, o pastor, quem quer que seja. Todos nós precisamos de fato ser questionados naquilo que a gente está expondo e afirmando. E aí vocês têm que fazer isso mesmo. Calma aí, é isso mesmo? Será que é isso mesmo, né? Muitas vezes você já estudou, já pesquisou, fala, está doendo no ouvido, tem alguma coisa estranha aqui. Quem estuda, quem já tem esse hábito, é treinado nesse sentido, que é o ouvido clínico, né? Agora, quem não tem o hábito, então ouve um monte de coisa e às vezes abraça aquilo sem questionar. Aí que é o grande perigo da igreja, que muitas vezes deposita, porque é um professor, porque é um pastor, porque é o que está pregando lá, tudo o que ele fala, abraça, né, sem questionar. E nós precisamos ser como os crentes bereanos, Atos 17, né, verso 11, que questionou Paulo, será que o que ele fala, vamos conferir nas escrituras se isso tem coerência, se é assim mesmo, se procede isso que está ensinando. Esse é o exercício que a gente tem que fazer, irmãos, tá? Então vamos lá, Mateus capítulo de número 3. Nós somos pentecostais, nós entendemos que o fogo representa o Espírito Santo, né? Lembra de Atos capítulo de número 2, verso 1 ao 4? No dia de Pentecostes, né? Aconteceu que, estando todos eles assentados, veio do céu um vento como veemente, impetuoso, que encheu toda a casa, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, pousar sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito. Então ali, o Espírito Santo houve uma visão, né? E o Espírito Santo veio e pousou, eles viram literalmente um membro língua, tá? A língua assim, ó. A língua de fogo, pousar, essa foi a visão que eles tiveram. Então, línguas de fogo, ali representa a ação do Espírito Santo, né, purificando e capacitando aqueles quase 120 irmãos para sair e pregar o Evangelho. Tranquilo, isso aí a gente já sabe. Então, com essa mente, com essa figura na mente, a gente vai ler o Mateus capítulo de número 3, versículos de número 10 ao versículo de número 12. E também agora está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Perceba, essas linguagens não são literais, né? E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de lavar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, limpará a sua eira e colherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha como fogo que nunca se apaga. O que nós aprendemos quando nós lemos um evangelho? Não lembram? O que nós aprendemos quando nós lemos o evangelho, o que nós devemos fazer? Lemos um evangelho sinótico. O que a gente deve fazer? Não lembram? Procurar se o mesmo texto tem outro evangelho sinótico. Quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas, não é? Então, olha só, lemos um desses dois ou desses três evangelhos, vamos procurar se tem essa mesma mensagem, essa mesma passagem, melhor dizendo, em outro. Por que isso? Porque nós aprendemos que muitas vezes um evangelista não fala exatamente o que o outro fala. O que um omite, o outro vem e traz uma informação complementar. Não foi isso, irmãos? Uma regra básica tem que grudar na cabeça de vocês. Todas as vezes que lemos os evangelhos sinóticos, procura nos outros se tem aquela mesma passagem, que com certeza vocês vão ter mais informações. Lembram, a aula passada foi com vocês que eu falei, não sei se foi na turma de quarta, aquela passagem de Mateus 7:7, pedi, dá-se-vos-á, buscar e encontrarei, foi com vocês, não foi? Então lembra quando a gente leu o Lucas, aí a gente entendeu melhor, porque Mateus não tinha como entender, porque não estava lá escrito, como que a gente ia entender? Então o que o Jesus estava prometendo lá? Que se nós pedíssemos, insistíssemos, perseverássemos, nós íamos receber, assim, sem equívoco, é uma promessa para todos, o Espírito Santo, não é outra coisa. Esse texto não pode ser usado para interpretar outra coisa. Não, se você insistir, Deus vai te curar, dar o emprego. Não pode. Pode ser uma verdade em outro texto, nesse texto não. E a hermenêutica trata disso, interpretar o texto específico que nós estamos lidando, não é? Então tivemos que ler Lucas. Da mesma forma que vamos ler Marcos não, Lucas também. Lemos Mateus, agora vamos ler. Não, lemos Mateus, vamos ler Lucas. Eu também tenho hora que não dá, né, meu Michel? Já atrapalho tudo aí. Lemos Mateus capítulo 3, vamos ler Lucas capítulo 3 também, versículos de número 16 e 17, tá?
Mateus, capítulo... Lucas, Jesus. Lucas. Essas horas também aqui, a cabeça não está funcionando muito bem. Capítulo 3 de Lucas, verso 16 e verso 17. É a mesma passagem, refere-se à mesma coisa, tá? Diz assim: e respondendo João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, e quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Vocês já viram alguém pegando esse texto dizendo que Jesus nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo, e esse fogo representa de fato o poder do Espírito Santo? Já ouviram? Ah, então tá bom, ouviram. Tá. A minha pergunta pergunta de retórica, não precisa responder, tá? Esse fogo representa de fato a ação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a ação purificadora? Minha resposta é não. Por que eu afirmo isso? Aí sim, vamos ler outros textos para a gente ver aqui. Marcos, agora vamos para Marcos, capítulo 1, verso 7 e verso 8. E aí a gente vai comparando, né? Então, Marcos, capítulo 1, versículo de número 7 e versículo de número 8. Diz assim, ó: e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias, e eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Ponto final, acabou o texto. João capítulo 1, verso 32 ao 33. João 1, 32 ao 33. Diz assim: e João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba. Não vou falar isso agora, depois senão vai ter muita informação aqui, mas depois eu vou destacar alguma questão aqui. Do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ponto final. Vamos ler o texto de Atos capítulo 11, versículos de número 15 e 16. Atos 11, 15 e 16. Diz assim o texto, ó: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ponto. O que eu quero que vocês observem aqui? Isso. Dois textos, Mateus e o Lucas, vão estar um texto mais completo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tanto Mateus quanto Lucas, que tem com fogo, tem o versículo seguinte, que é: ele tem a pá, na sua mão a pá, limpará a eira, o seu trigo separará e queimará a palha com fogo. Mateus e Lucas, porque tem com o Espírito Santo e com fogo, tem esse versículo seguinte. O Marcos, o João e o Atos só tem com o Espírito Santo e não tem o versículo seguinte. Por que isso? Porque o que Mateus e Lucas estão afirmando, que Jesus, primeiro a gente precisa entender, João Batista está pregando para dois públicos. Um que está vindo até ele, de fato, querendo saber o que é a mensagem dele e o arrependimento, estão aceitando a mensagem dele, estão se batizando como símbolo de arrependimento. E para esses, João está dizendo: Jesus batizará vocês com o Espírito Santo. Para o outro público que está ouvindo João Batista também, mas não arrependido, mas curiosos, fariseus, enfim, esse público Jesus batizará com fogo, que é o que? A condenação eterna. A palavra batizar quer dizer imergir, não é? Então Mateus e Lucas têm esses versículos. Já o Marcos, o João e o Atos não tem, porque ali inclusive esses três outros textos, né, que não tem esse com fogo, refere-se ao batismo com o Espírito Santo dos salvos, dos arrependidos. O que eu quero chamar a atenção, que nesses textos aqui, por exemplo, a gente não pode usar a palavra, o termo símbolo fogo, referindo-se ao Espírito Santo. Não é que o fogo não aparece como referência ao Espírito Santo, a sua ação purificadora, como em Atos 2 que eu li, por exemplo, eu recitei para vocês. Então o que eu quero chamar a atenção? Cuidado com os símbolos.
veja o texto, naquele texto, o que ele representa. Tá certo? Não é porque em uma passagem da Bíblia aquele símbolo representa tal coisa que automaticamente em todas as outras passagens o mesmo símbolo represente a mesma coisa. Esse é o ponto. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.